Olá, queridos. Bem-vindos a mais uma aula de estudos amazônicos. A gente vai continuar as nossas aulas, que a gente estava falando sobre o período pré-colombiano. Nós vínhamos falando sobre a história, como é que a gente tem conhecimento dessa história, falando sobre os vestígios, falando sobre os principais sítios arqueológicos, como é tratado os sítios arqueológicos, como se chega à história hoje. Nós falamos que a história ela veio através da oralidade, contada de geração em geração, até os historiadores, com a ajuda dos outros profissionais, nos remeterem e escreverem a história desse povo que é chamado pré-colombiano, porque eles estão bem antes da chegada de Cristóvão Colombo aqui no nosso continente. Ok? E nós paramos exatamente nas características, na diferenciação dos três grupos humanos do período pré-colombiano. E esses povos, eles vão deixar muitas marcas do seu modo de vida, e elas foram encontradas em vários lugares. E aí, os arqueólogos, eles estudando essa informação, eles chegam à conclusão de que vários tipos de grupos humanos viveram aqui na Amazônia e no Pará, nesse passado que é chamado de pré-colombiano. Por exemplo, nem todos fizeram cerâmica, os que faziam não operavam os mesmos tipos de cerâmica, nem todos faziam sambaquis, amontoavam conchas, uns viviam em terras altas e outros em terras alagadas, ou ambiente de floresta densa, e por aí vai. Então, a gente vai ver a partir daqui a característica de cada povo. E se você olhar, aí ao lado está relacionado os três principais tipos dos povos pré-colombianos encontrados aqui na Amazônia. Primeiro, os caçadores-coletores, depois os horticultores de raízes e depois as sociedades, por último, as sociedades complexas. Vamos lá. O primeiro grupo humano, os caçadores-coletores. Esse povo, eles eram chamados dessa forma de caçadores-coletores devido à sua principal característica. Eles eram um povo nômades, eles estavam ali, eles não possuíam moradia fixa. Por quê? Porque eles ainda não praticavam a agricultura, ou seja, eles caçavam e coletavam frutos e algumas raízes, e após ficar mais escasso esses recursos, da qual dependia a sua sobrevivência, eles migravam, eles procuravam outros locais para a sua sobrevivência. Por isso que eles eram nômades, eles viviam de um lugar para outro em busca principalmente da sua alimentação. E é por isso que eles eram chamados de caçadores-coletores, ou seja, eles dependiam totalmente daquilo que a floresta pudesse oferecer para eles. E aí, como vocês estão vendo aí, a Gruta do Gavião é um dos principais exemplos de sítio arqueológico que revela as atividades desse povo chamado caçadores-coletores no seu dia a dia, nessa área em que eles cozinhavam, foram encontrados restos de uma imensa fogueira, pedaços de ossos de animais, onde com esses ossos eles confeccionavam objetos. Foram encontrados lascas de pedra, umas tiras de pedra assim, que serviam como facas. E esse povo, de acordo com esses achados históricos e arqueológicos, os arqueólogos identificavam que eles se organizavam em, no máximo, ou aproximadamente, 25 pessoas, cada grupo. Eles moravam em grutas, em cavernas, geralmente localizadas nas serras.
E essa alimentação dele, como eu disse, era completamente do que eles poderiam encontrar na mata. E essa característica de serem nômades, por quê? Porque eles não possuem moradia fixas, né? É uma das principais características que vai dar essa nomenclatura ao nome deles. Uma parte dessa população, né, de acordo com os achados arqueológicos, eles foram encontrados às margens do rio Amazonas, né, nesse litoral aí do Pará, litoral marítimo do Pará, o rio Amazonas, o litoral marítimo do Pará, né, e a alimentação deles era principalmente peixes de água doce, tartarugas, moluscos, né, foram encontrados também restos de répteis e mamíferos. E eles coletavam, né, por isso que são caçadores-coletores, coletavam frutos silvestres, raízes e sementes. Ok? Segundo povo, era o povo chamado de horticultores de raízes. De acordo com a nomenclatura do nome, horticultores de raízes, esse povo, ele tem esse nome porque ele passa a praticar a agricultura, pequenas hortas, né, de raízes comestíveis. Né? Rapidinho. Pessoal, então, os arqueólogos, eles chegaram à conclusão que por volta de 4.000 anos atrás, esses grupos humanos, eles começaram a se instalar principalmente nas beiras dos rios, né, na área de várzea, né, naquela região em que no período da cheia dos rios elas são alagadas, principalmente da nossa região amazônica. Ok? E eles formavam aldeias, né, de aproximadamente 25 ou mais pessoas. Algumas famílias, elas moravam juntos em grandes casas. Né? As grandes casas, né, faziam as grandes tabas, as grandes ocas, né, assim eles construíam, próximo às margens dos rios ou na clareira da floresta. Ok? Se você prestar atenção aí nessa imagem, você vai perceber do que eu estou falando, você vai compreender o que eu estou falando. Essas clareiras abertas no meio da floresta, né, já é uma nova característica desse segundo grupo que são chamados horticultores de raízes. Então, a alimentação deles ainda baseada, como eu falei com relação aos caçadores-coletores, era baseado na pesca, da tartaruga, além do peixe-boi. Eles caçavam grandes roedores, como a capivara, a paca, a cutia, né? Mamíferos terrestres, né? E coletavam frutos. Só que esses são iguais, né, aos caçadores-coletores. Mas olha lá, o que é que vai diferenciar esse povo dos caçadores-coletores? É porque eles começaram a plantar mandioca, que é uma raiz comestível, e milho. E essa agricultura, eles vão se fazer em pequenas áreas, como pequenas hortas caseiras que a gente tem hoje. E é por isso que eles são denominados de horticultores. Então, naquela época, naquele passado distante, essa prática da agricultura vai ser um grande avanço tecnológico, digamos assim. E vai ser muito importante. Por quê? Porque a partir daí, além da alimentação que eles conseguem na floresta, eles vão obter uma alimentação mais segura. E eles vão deixar de ser nômades, ou seja, vai haver uma transição de nômades para sedentários, ou seja, eles passam a se fixar em lugares agora, eles vão se fixar em um só local, em lugares fixos. Então, a agricultura vai obrigar esse homem a permanecer mais tempo no mesmo local, porque agora, quando ficavam escassos recursos que a floresta pudesse oferecer, e os rios também,
eles já vão ter plantado, principalmente o milho e a mandioca, para suprir essa necessidade, né, quando vem o tempo de escassez. Ok, queridos? Ok? Então, nós vamos ver inicialmente esses primeiros dois grupos e na próxima aula a gente vai continuar a falar do terceiro grupo, que são as sociedades complexas. Então, olha só, o que eu quero que você fixe aqui é que os caçadores-coletores, eles possuem essa característica porque eles são um povo nômade, que vão depender exclusivamente daquilo que a mata pode oferecer. Eles caçavam e coletavam, né, frutos, raízes, né, sementes, né? E os horticultores de raízes, através da prática da agricultura, eles vão se estabelecer num só local, né, por mais tempo, né? Eles vão se fixar nesses lugares, por quê? Porque eles vão praticar a agricultura, principalmente do milho e da mandioca. Isso vai obrigar eles a permanecer mais tempo no mesmo lugar. Se você observar lá naquela imagem, nessa foto, você vai perceber os povos aí cultivando aí, né, na colheita da mandioca.